Olá, vamos começar uma análise bem diferente hoje. E se a gente pegasse uma das maiores heroínas da cultura pop, a Eleven de Stranger Things, e a colocasse num julgamento com as regras morais do século XIV? Pois é exatamente essa viagem que vamos fazer. E essa é a grande questão, o ponto central de tudo. Pensa bem, ela salva o mundo, mas para fazer isso, ela mata, deixa um rastro de corpos. Como é que um sistema de justiça tão antigo como o de Dante Alighieri lidaria com uma alma assim tão cheia de contradições? Bom, para fazer esse julgamento a gente precisa de regras, certo? E as regras aqui são as do Inferno de Dante. E olha, não é um lugar qualquer. É um universo com uma lógica própria, uma ordem assustadora, onde cada castigo é pensado nos mínimos detalhes. Basicamente, Dante, que se inspirou muito em Aristóteles, divide todo o mal em três gavetas. A primeira é a incontinência, que é tipo a falta de autocontrole, os pecados da paixão. Depois vem a violência, que já é o desejo de machucar alguém de propósito. E por último, a pior de todas para ele, a fraude. Usar a inteligência para enganar era, na visão de Dante, o fundo do poço. E a regra de ouro do inferno, a lei que comanda tudo, é o contrapasso. A ideia é simples e genial. O castigo não é aleatório. Ele é um espelho do pecado. A punição, literalmente, se encaixa no crime. Entender isso é a chave para desvendar o destino de qualquer um lá dentro. Ok, regras estabelecidas. Agora, vamos ao que interessa. Vamos abrir o dossiê da Eleven e analisar os fatos, como se fôssemos promotores. E aqui, não dá para ter favoritismo, viu? O carinho que a gente tem pela personagem fica de lado. O que vale são as ações dela. Vamos começar com uma cena que todo mundo lembra bem: o ataque na pista de patinação. E por que essa cena é tão importante? Porque aqui não era uma luta pela sobrevivência, não era vida ou morte. Era uma situação do mundo real, do dia a dia. E aqui está o pulo do gato. A reação dela foi completamente desproporcional. Uma coisa é ficar com raiva, explodir. Outra, bem diferente, é pegar um patins e usar como arma para quebrar o rosto de alguém. Essa atitude muda tudo. Deixa de ser um pecado de fraqueza, de raiva, e entra direto na categoria de violência com V maiúsculo. Agora a coisa fica séria, muito séria. A gente precisa falar das mortes, porque sim, a Eleven matou, e não foi pouca gente. A lista de agentes e militares que ela eliminou ao longo da série é bem longa. E é aqui que o julgamento dela se complica de verdade. Nos dias de hoje, a gente olharia e diria, claro, foi legítima defesa. Mas, no mundo de Dante, a pergunta seria outra. Quem deu a ela o direito de tirar uma vida? Ela não é o Estado, não é uma autoridade. Ela age por conta própria e a violência se torna a principal ferramenta dela para resolver qualquer problema. E as outras acusações menores, vamos passar rápido por elas. O roubo de waffles, pura necessidade. Ela estava morrendo de fome. As mentiras que ela contou pro Mike eram para se proteger, não para enganar ou causar o mal. E os poderes dela são parte de quem ela é, não é um pacto com o demônio. O problema nunca é ter o poder, é o que se faz com ele. Ok, a promotoria falou bastante. Mas todo julgamento precisa de uma defesa, né? E a Eleven tem argumentos bem fortes a seu favor. Vamos ouvir o que o advogado de defesa dela diria nesse tribunal. A defesa viria com tudo. Primeiro, o trauma absurdo da criação dela. Ela não foi educada, foi treinada como uma arma. Segundo, a idade dela, uma adolescente impulsiva. Terceiro, um conceito teológico importante, a ignorância invencível. Como condenar alguém por quebrar regras de uma fé que essa pessoa nunca conheceu? E o argumento final, talvez o mais forte. Ela estava lutando contra o mal absoluto, contra monstros. Isso não se qualificaria como uma guerra justa? E isso nos leva à grande pergunta da própria série. Mas para a justiça fria e quase matemática de Dante, a resposta é dura. A vida trágica dela pode gerar pena, claro, mas não necessariamente muda o veredito. Porque no final, a decisão de usar a violência, de matar, foi dela. A escolha ainda existiu. Chegou o momento. Com a acusação e a defesa apresentadas, é hora de bater o martelo. Mas antes de dizer para onde ela vai, vamos ver os lugares do inferno onde ela com certeza não se encaixa. O limbo, o primeiro círculo, poderia ser uma opção, já que ela não foi batizada, certo? Mas não. O limbo é para quem não fez nada de errado, exceto não ter tido fé. A Eleven, bem, as mãos dela estão sujas de sangue, e isso a desqualifica na hora. Então, que tal o círculo da ira? Também não.
A raiva da Eleven não é só uma explosão de fúria. A raiva dela vira uma ferramenta para matar, para eliminar ameaças de forma calculada. Essa violência instrumental é muito mais grave na visão de Dante e joga ela num nível bem mais profundo do inferno. Então, por um processo de eliminação, considerando a gravidade dos atos dela, principalmente as mortes, o veredito é 7. O 7º círculo. O círculo dos violentos. De acordo com a lógica fria do inferno de Dante, é para lá que ela vai. Especificamente para o primeiro anel desse círculo, reservado para os violentos contra o próximo. Não importa a justificativa, não importa se foi para salvar o mundo, o fato é que ela derramou sangue. E nesse sistema, isso tem um preço altíssimo. Certo, veredito dado. Mas e o castigo? Lembra daquela regra de ouro? O contrapasso? Como a punição da Eleven vai ser um espelho dos pecados que ela cometeu? A sentença dela é terrível. Ela é condenada a ficar mergulhada para sempre no Flegetonte, um rio de sangue fervente. É isso mesmo. O sangue que ela derramou em vida agora é o seu tormento eterno. E para garantir que ninguém escape, o lugar é vigiado por centauros, a mistura perfeita de inteligência humana e brutalidade animal. E a justiça de Dante é precisa. A profundidade em que a alma fica no rio de sangue mostra o tamanho da culpa. Como foi a própria Eleven que matou usando seu poder, ela ficaria submersa até o pescoço, apenas com a cabeça de fora, para testemunhar o próprio horror eternamente. E aqui vem a ironia trágica, a parte mais cruel do castigo. Pensa só. Em vida, um fio de sangue escorrendo do nariz era o sinal do seu poder absurdo, certo? No inferno, ela está afogada num oceano de sangue que a torna completamente impotente. A mente dela, aquela arma capaz de dobrar a realidade, não serve para mais nada. Ela tentaria usar seus poderes e nada aconteceria. De novo e nada. Para sempre. Essa é a verdadeira tortura, a impotência absoluta. E é com essa pergunta que a gente encerra. O destino da Eleven no inferno de Dante é brutal, quase insuportável de imaginar para uma personagem que a gente ama. Mas, dentro das regras desse universo, é perfeitamente lógico. Isso força a gente a pensar nessa linha tão fina que separa o heroísmo da violência. Porque, no final das contas, se essa é a justiça para uma heroína, o que isso nos diz sobre o que é, de fato, justiça?